Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de artes, tá bom? Hoje nossa aula será a disciplina de arte, onde vamos falar mais um pouco sobre os desenhos indígenas, que é a nossa cultura brasileira. Nós conhecemos bastante as tribos indígenas, sabemos que elas têm grande representação cultural para o nosso dia a dia, para nossos dias hoje. Teve grande influência e também influenciou algumas outras obras artísticas. Então, hoje, a gente vai ver alguns exemplos de pinturas indígenas e quais são as suas representações, o que é que essas pinturas indígenas elas representam, qual é a sua função, quais traços e como ela pode nos ajudar a entender melhor a arte, tá bom? Então, a gente já teve uma aula sobre isso, a gente falou de forma bem breve sobre essa questão de indígena, sobre essas pinturas indígenas, e a gente vai novamente dar uma olhada nisso e falar um pouco mais sobre essas representações indígenas. A gente tem uns padrões que eles têm que representam animais, que representam simbologias, que representam rituais e etc. Tá bom? Antes da gente iniciar, eu vou colocar o cabeçalho aqui da nossa escola para a gente dar início à nossa aula. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Na cultura indígena, os desenhos estão ligados de forma inseparável à mitologia e à natureza. La natura en el nostre mani biositepupi. Aqui é um trecho em francês, né? Na cultura indígena, pessoal, eles realizam desenhos e pinturas baseados em formas naturais. Vão sempre baseados na natureza e que tentam representar algum tipo de conexão entre eles e a natureza. Então, estão ligados à mitologia e à natureza. A mitologia, como a gente também já estudou sobre isso na aula de português, a mitologia indígena, o folclore, está bastante ligado também à questão artística e como eles visualizam o mundo, qual a perspectiva que eles têm do mundo. Desenhos indígenas, eles seguem padronagens, ou seja, elementos visuais que se repetem, utilizando-se de formas geométricas na composição dos desenhos, que são representações de grafismos simbólicos. Então, eles têm essa padronização. O que é uma padronização? Eles sempre seguem o mesmo padrão. Quando eles vão realizar as pinturas, como eu já tinha mostrado para vocês, que cada pintura daquela dali representa um tipo de sentimento para ele, uma simbologia, representa algum ritual, e normalmente são baseados em elementos da natureza. Representações de grafismos simbólicos. Pronto, a gente tem aqui exemplos, né? Caiapó, a vértebra de cobra, o ajapi, cobra, a xaninca, tartaruga, Guianes, peixe, charanarrua, carapaça de tartaruga,
Ianesha, peixe cara-chama. Caxina-rua, cabeça de cobra. Frumai, espinha de peixe. Então, como vocês veem aí, existem várias representações nesses desenhos indígenas. Cada um tem a sua representação animal, como vocês estão vendo. Então, essas pinturas aqui, quando vocês virem alguma tribo indígena, elas querem justamente representar algum tipo de animal e que, por sua vez, também traz uma outra representação para eles. Tá bom? Vamos lá, continuando. Padronagem indígena, carapaça de tartaruga. A gente tem aqui as tartarugas, as turtles, por Tiago Rodrigues Santos. A gente tem aí ó, a tartaruga, a padronagem dela, né? A imagem dela. Olha que interessante. Vamos ver agora. Padronagem indígena, chara na rua, desenho da anaconda. Olha aqui, ó. Olha a representação deles. Tá vendo? A da tartaruga são quadrados, a da cobra são uns triângulos, finaizinhos, pronto. Padronagem indígena, Ianesha, o do peixe cara-chama. Olha que legal. São traços. Crie uma padronagem inspirada em nossa natureza. Você pode fazer por desenho no caderno ou de uma maquiagem. Seja criativo. Essa vai ser a atividade de vocês para casa, que logo mais eu estarei explicando como será feita. Mas basicamente vocês vão criar uma padronagem, ou seja, vocês vão criar um desenho sobre o que represente algum ente na natureza, tá bom? Ok, pessoal. Então, isso aqui a gente vai deixar para o final, que eu vou explicar para vocês como essa atividade ela será feita, tá bom? Mas olha, as representações elas são simbólicas, elas não se preocupam em representar a realidade, mas em trazer elementos do meio ambiente, dos animais e dos deuses. Lembra que a gente estudou na aula de arte indígena? A gente falou sobre isso, que eles têm essas representatividades quando se trata dessas questões de representar a natureza e etc. Pronto. Então, elas não estão muito preocupadas em representar a realidade, mas trazer elementos do meio ambiente e dos animais e dos deuses. Na mitologia indígena, eles possuem vários deuses a quem eles adoram, né? Os deuses que também trazem a colheita e tudo mais, tá bom? Cada povo indígena cria suas padronagens relacionadas com suas identidades culturais. Em cada comunidade, as criações mudam e têm nomes diferentes, representando elementos diversos. Então, pessoal, dependendo da cultura indígena, dependendo da tribo, eles vão ter diferentes representações culturais. A gente tem aquela mania de achar que todas as tribos indígenas elas são iguais. Isso está errado. Não são, pessoal. Cada uma tem características diferentes. Cada uma possui um tipo de característica. Tá? E essas características são justamente o que vai diversificá-las. Tá bom? Essas características vão diversificá-las. Tá bom? Então, beleza, pessoal. Vamos passar aqui, continuar aqui. As padronagens também estão presentes em nosso cotidiano, em roupas, calçados, objetos e arquitetura. Gente, eu tenho certeza que vocês já devem ter visto este tipo de estampa aí em algumas roupas. Essas estampas são estampas indígenas, tá? Elas têm justamente essa representação indígena. Se vocês já viram algum tipo dessa representação aqui, tá bom? Algum tipo de imagem desse tipo, é justamente uma representação indígena. Eles querem representar esse tipo de cultura. Roupas, calçados, objetos, arquitetura. Eu já vi bastante. Inclusive, já tinha algumas roupas que tinham essas representações aqui. Tá bom? Agora um quiz aí para vocês.
Desenhos em padronagem são compostos por A. Elementos visuais diferentes. B. Elementos visuais que se repetem sequencialmente. C. Somente traços angulosos. Letra D. Somente traços retos. Ok, pessoal? Então vamos continuar lá. Eu estava falando para vocês. Deixa eu compartilhar aqui.